Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar seguimento ao assunto que foi iniciado no vídeo anterior, onde eu fiz a demonstração, sobre como a gente chega na fórmula que resolve as equações do segundo grau. Demonstrei o passo a passo de todo o raciocínio para deduzir aquela fórmula. Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem semelhante, mas agora com as equações do terceiro grau, que são equações que podem ser escritas da seguinte forma, como ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Porém, no nosso vídeo nós vamos abordar aqui a estratégia utilizada pelo matemático italiano, o Tartaglia, que já no século XVI ele chegou a esse resultado através da estratégia que vamos delinear aqui ao longo desse vídeo. De início, vou dizer o seguinte, que Tartaglia começou abordando esse problema reescrevendo, mostrando que equações aqui desse tipo, são chamadas de equações do terceiro grau completas, porque tem todos os termos, do terceiro, segundo, do primeiro e do zero grau, x elevado a zero. Então ele mostrou que equações desse tipo podem ser reduzidas a uma equação dessa forma aqui, x ao cubo mais px mais q igual a zero. Estou usando a notação que se encontra geralmente na maior parte dos livros, o P e o Q, onde o P e o Q são resultado de manipulações algébricas entre os coeficientes que são necessários serem feitas para se eliminar o termo do segundo grau. Então o importante é que ele mostrou que dessa equação podemos chegar nessa. Portanto, se tivermos uma fórmula que resolva essa, necessariamente essa fórmula vai resolver uma equação terceiro grau completa também, levando em consideração a substituição feita para poder eliminar o termo do segundo grau. Mas enfim, não vou adentrar muito nesses detalhes para não prolongar demais o vídeo. Pode ser que eu resolva como um exercício, um vídeo futuro, mostrando como faz essa redução, ok? Então, Tartaglia partiu dessa equação e ele pressupôs o seguinte para abordar o problema. Ele pressupôs que quem quer que seja o valor de x que satisfaz essa igualdade, esse x ele pode ser escrito como uma soma a mais b, onde a e b são partes dessa raiz. Então, essa ideia simples é o toque genial assim por trás da demonstração feita pelo Tartaglia. Então, vou até circular aqui dado a importância desse pressuposto. Então é o seguinte, ele partiu do pressuposto que x é composto, que esse valor x é composto por duas partes que podem ser somadas para encontrar o valor de x. Como na nossa equação aparece o termo x ao cubo, vamos fazer a seguinte continha aqui. Se x igual a mais b, então x ao cubo é a mais b ao cubo. Que, desenvolvendo aqui esse binômio, a gente vai ter o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o último termo, que é o cubo do segundo termo. Então, reescrevendo a nossa equação, temos assim, vou colocar o a ao cubo e o b ao cubo primeiro, já que todos esses termos estão somando, e a ordem em que eu faço essa soma não altera o resultado final. Então, vou colocar aqui a ao cubo mais b ao cubo. Por quê? Porque esse termo aqui, a soma dessas duas parcelas aqui, 3a ao quadrado b e 3ab ao quadrado, tem em comum o termo 3ab. Então, vou colocar aqui 3ab em evidência e multiplicar pelo que falta para obter cada um desses termos, que nesse caso é a soma a mais b. Por quê? Porque 3ab vezes a é 3a ao quadrado b, e 3ab vezes b, 3ab ao quadrado. Ok? Então, isso aqui é importante porque, olha só, faz aparecer aqui o a mais b, que ele pressupôs ser a soma que origina a raiz x. Logo, essa nossa equação aqui ela pode ser escrita assim, x ao cubo é igual a ao cubo mais b ao cubo,
b ao cubo, deixa eu fazer aqui de novo, somado com 3ab. Em vez de colocar o produto por a mais b, eu vou multiplicá-lo por x, né? Então, vamos agora para colocar na forma de uma igualdade de uma equação, tirar todos os termos que estão aqui no segundo membro e passar para o primeiro, né? Aí como que a gente faz isso? O x ao cubo ele vai permanecer, o 3abx que estava positivo vai para o outro lado, negativo. Então, vou colocar aqui, ó, 3abx, né? E o a ao cubo mais b ao cubo que estava positivo vai para o outro lado, negativo. E o que sobra no segundo membro é zero, né? Então, a gente consegue reescrever a nossa equação cúbica em termos de a mais b dessa forma, né? Agora, vamos fazer a comparação aqui, ó, com a equação inicial, né? A equação inicial diz assim, ó, que x ao cubo, né? X ao cubo que aparece nas duas, mais px mais q igual a zero. Porém, o termo que está multiplicando o x aqui na nossa nova forma, né, em função de a mais b, o termo que está multiplicando o x é menos 3ab, né? Logo, esse termo aqui, ó, menos 3ab, está fazendo o papel de p na minha equação, né, por causa da nossa forma inicial, né? E, por outro lado, o a ao cubo mais b ao cubo está fazendo o papel de q, né? Então, vamos colocar aqui. Na verdade é o menos, né? O menos a ao cubo mais b ao cubo está fazendo o papel de q. Então, escrevendo de outra forma, temos assim, ó, o menos 3ab é igual a p, né? E menos a ao cubo mais b ao cubo é igual a q, ou ainda podemos colocar assim, ó, igual a menos q, né? A ao cubo mais b ao cubo é igual a menos q. Então, como aqui aparece uma soma, né, de a ao cubo com b ao cubo, e aqui é um produto de a e b, o Tartaglia teve uma outra ideia excelente aqui, ó. Ele isolou o ab nesse termo, fazendo o seguinte: ab é igual a, o menos 3 passa dividindo, vai ficar menos p sobre 3, né? Então, elevando ao cubo dos dois lados, vamos ter a ao cubo vezes b ao cubo é igual a menos p ao cubo sobre 27, né? Então, olha só o que temos agora. Temos que a ao cubo mais b ao cubo é igual a menos q, e temos que o produto, né, de a ao cubo por b ao cubo resulta em menos p ao cubo sobre 27. Então, isso, colocar dessa maneira, né, fez Tartaglia perceber o seguinte, de uma característica que a gente observa nas equações do segundo grau, né? Então, eu vou fazer aqui um comentário, né, um pequeno comentário sobre equações do segundo grau. Diz o seguinte, ó, aqui, ó, nas equações do segundo grau, temos assim, essa nossa equação, ela pode ser escrita, digamos aqui, um x ao quadrado, né? Eu vou colocar aqui o a igual a 1, tá? X ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ela tem raízes x' e x duas linhas, né? Onde eu vou ter
Não, posso até colocar o ar aqui, não atrapalha os nossos cálculos, né? Onde as raízes, como eu falei, são x' e x duas linhas, de tal forma que o produto dessas raízes, x' por x duas linhas, é igual ao valor c sobre a, né? E mais, eu tenho que a soma dessas raízes, x' mais x duas linhas, é igual ao simétrico, né, de b, ou seja, menos b, dividido por a, né? Aí é por isso que eu queria colocar a do início, né, porque a igual a 1, colocaria x' vezes x' igual a c, x' mais x duas linhas igual a menos b sobre a, né? Mas, como eu disse, isso não interfere tanto no nosso raciocínio. Então, olha só que interessante, né? Eu tenho aqui uma propriedade nas equações do segundo grau que nos diz que o produto das raízes está relacionado aos coeficientes da equação, assim como a soma está relacionada aos coeficientes dessa forma, né? E o que ele obteve anteriormente aqui, ao considerar que a raiz da equação no terceiro grau poderia ser escrito como uma soma a mais b, ele obteve isso, que a ao cubo mais b ao cubo é igual a menos q, ou seja, um coeficiente da equação, né? E a ao cubo vezes b ao cubo é também igual a uma relação envolvendo os coeficientes da equação, no caso só o coeficiente p, né? Só que menos p ao cubo sobre 27. Logo, ele supôs o seguinte, que a gente pode considerar a ao cubo e b ao cubo como raízes de uma equação do segundo grau, né? Então, vamos fazer assim, ó. Se a ao cubo e b ao cubo são raízes dessa equação, temos, aí nós vamos fazer a seguinte consideração, que x' vai ser o nosso a ao cubo e x duas linhas e vai ser o nosso b ao cubo, né? Então, com isso nós temos o quê? Que x' vezes x duas linhas vai ficar a ao cubo vezes b ao cubo, né? É igual a c sobre a, né? Da mesma forma, a ao cubo mais b ao cubo vai ser menos b sobre a, né? Isso nessa equação aqui. Então, o que isso nos diz, né? Portanto, a gente pode fazer o seguinte, ó. Portanto, eu posso reescrever essa equação de segundo grau da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, fazer assim, ó. Portanto, considerando a igual a 1 para facilitar a nossa vida, temos o seguinte, né? A nossa equação inicial, x ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a gente vai escrever como quem é o b, né? O b vai ser menos a ao cubo mais b ao cubo, né? Porque aqui o nosso a vai ser igual a 1, né? Então, vou fazer essa consideração aqui para ficar mais nitidamente possível, né? Eu tenho aqui que o produto das raízes agora vai ser o c, né? Já que o a é igual a 1, né? E a soma das raízes seria igual a menos b, né? Mas passando menos para o outro lado, não, vamos colocar aqui menos b, né? Menos b mesmo. Portanto, a gente pode escrever essa equação da seguinte forma: x ao quadrado mais, quem é b? Se menos b é a ao cubo mais b ao cubo, então b vai ser menos a ao cubo mais b ao cubo, multiplicado por x. E o c nós já temos aqui de imediato, que é a ao cubo multiplicado por b ao cubo. E isso tudo igual a 0, né? Então, beleza. Aí, dessa parte,
a partir daqui a gente pode lembrar de outra propriedade, né, das raízes de uma equação do segundo grau, que diz o seguinte, que as raízes, né, que podem ser escritas da seguinte forma, né, eu tenho aqui x' vezes x duas linhas, eu tenho aqui a relação entre as raízes, né, porém, temos que lembrar do seguinte, ó, lembrando que x' é dado por menos b mais aqui, ó, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, né? Dividido por 2a. E x duas linhas é menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso também dividido por 2a, né? Então, mas se a nossa equação considera esses valores aqui, ó, essa relação entre a ao cubo e b ao cubo como sendo as raízes, né, dessa equação, vamos ter que x' é o nosso a ao cubo e x duas linhas vai ser o nosso b ao cubo, né? Que vai ter essa estrutura aqui, né? Então, se a gente considerar aqui, ó, já partindo para a equação do terceiro grau, né, e a gente considerar essa relação entre os coeficientes dessa forma como é calculado lá na equação do segundo grau, vamos ter o seguinte. Cadê a equação? Aqui. Isso. Olha só. Lembrando aqui, né, que o a ao cubo e o b ao cubo estão relacionados à equação do terceiro grau. A ao cubo mais b ao cubo é menos q, né? Então vamos colocar aqui esse valor. Então eu tenho x ao quadrado menos. Lembrando que a ao cubo mais b ao cubo, isso aqui vale menos q, e a ao cubo vezes b ao cubo vale menos p ao cubo sobre 27. Então vamos escrever a nossa equação dessa forma. Menos vezes menos dá mais, então aqui vai ficar qx, né? E mais vezes menos dá menos, aqui vai ficar p ao cubo sobre 27, que é o termo independente, né? Então, temos aqui uma equação do segundo grau com os coeficientes q e p que a gente estipulou lá na equação do terceiro grau. Tá vendo como é interessante essa abordagem feita pelo Tartaglia, porque ele dá um jeito de recair, de fazer esse problema todo recair numa equação do segundo grau, né? E isso em si é brilhante mesmo, é uma forma bastante inteligente de abordar esse problema, né? E aí nós podemos calcular cada uma dessas raízes dessa equação, sabendo que essas raízes são os valores a ao cubo e b ao cubo, utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que lá no outro vídeo eu comentei que não é de Bhaskara, mas vamos admitir que é, né? Beleza? Então, assim, aqui é mais, né? Porque eu fiz menos vezes menos dá mais aqui. Então, vamos calcular essas raízes, né? Lembrando que as raízes dessa equação são a ao cubo e b ao cubo. Logo, a primeira raiz, a ao cubo, vai ser o quê? Usando essa expressão, é menos b, ou seja, menos o valor que acompanha o x, que no caso é o q, né? Mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. O b, a gente lembra, né, é o termo que acompanha o x, que na nossa equação está assumindo o valor q, né? Então, q ao quadrado menos 4 vezes 1, não aparece nada aqui no a, né? Vezes o valor de c. No caso, cadê o c? C é o termo independente, né? É o menos, deixa eu colocar aqui maior essa raiz, né?
menos p ao cubo sobre 27. Então basta a gente calcular o a ao cubo, porque o b ao cubo será exatamente igual, né, a não ser por esse sinal aqui, né? Então vamos colocar aqui dessa forma. Tudo isso dividido por 2 vezes a. No caso, como a é o termo que acompanha o x ao quadrado é 1, 2 vezes 1 dá 2. Né? Então não há o que multiplicar ali. Então, a gente tem duas parcelas aqui no numerador, né? O q, o menos q somado com essa raiz aqui. Tudo isso dividido pelo mesmo denominador. Eu posso escrever isso como uma soma de frações com o mesmo denominador. Né? Ou ainda, né, posso fazer assim, ó. O menos q está dividido por 2. Deixa eu... Menos q está dividido por 2, somado com... Essa raiz está dividido por 2. É a mesma coisa que eu multiplicar ela por 1 sobre 2. Né? Vou colocar aqui a raiz quadrada, que fica q ao quadrado, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1 vezes p ao cubo fica 4p ao cubo, dividido por 27. Então, continuando as contas, vamos ter aqui a ao cubo igual a menos q dividido por 2, somado com... É interessante colocar esse 1 sobre 2 dentro da raiz quadrada. Porém, para ele entrar na raiz quadrada, ele precisa entrar como um termo ao quadrado. Né? É como se a gente tivesse assim, ó, colocar uma notação bem leve. Né? Se eu tiver 3 raiz de 2. Como é que esse 3 passa para dentro da raiz? Ele passa como 3 ao quadrado. Né? Afinal de contas, se ele está fora da raiz, é porque foi possível calcular a raiz dele. Né? Aí cancelaria e ele sairia da raiz. Certo? Então é isso. Se um termo ele entra na raiz quadrada, ele entra como um quadrado. Né? Para poder preservar toda a homogeneidade do processo que a gente está fazendo aqui. Então, com 1 sobre 2 entrando ao quadrado, nós vamos ter 1 sobre 4, né, que é 1 sobre 2 ao quadrado, multiplicado por tudo que está ali, ó, por q ao quadrado, mais 4p ao cubo, sobre 27. Né? Então, fica menos q sobre 2 igual, ou igual não, mais, né? Mais raiz de 1 sobre 4 multiplicado por q ao quadrado fica q ao quadrado dividido por 4, somado com 1 sobre 4 multiplicado por 4p ao cubo sobre 27, fica 4p ao cubo sobre 4 vezes 27. E aqui a gente já observa de cara que tem 4 multiplicando em cima e 4 multiplicando embaixo, então já pode cancelar já imediatamente. Logo, o resultado aqui vai ser menos q dividido por 2, somado com q ao quadrado sobre 4, né? Essa raiz pode ser escrita assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Assim. Essa raiz aqui, que é o quadrado sobre 24, pode ser escrito como q sobre 2 ao quadrado, né? Que aí fica q ao quadrado e 2 ao quadrado. Fica exatamente como estava aqui. E p ao cubo sobre 27 também pode ser escrito como p sobre 3 elevado ao cubo. Né? Aí, porque teríamos o p ao cubo e 3 ao cubo 27, igualzinho como estava antes. Porém, numa notação mais resumida, né? Mais reduzida. Logo, vamos ter que o a é menos q sobre 2 mais a raiz de q sobre 2. Q sobre 2 ao quadrado, somado com p sobre 3
ao cubo. Certo? Então, se A ao cubo vale isso, quanto que vale apenas o A, que é o que a gente quer calcular, né? Aí vamos... Só vou copiar e colar aqui para facilitar. Então, esse é o valor do A ao cubo. Se eu quero só o valor do A, eu tenho que passar esse cubo para o outro lado, né? Ele vai passar como uma raiz cúbica, né? Fica assim, ó. Raiz cúbica de tudo que está aqui, ó. Certo? Então, esse é o valor de A. Aí, como eu disse de início, qual é o valor de B? É um valor muito parecido com o do A, com a única diferença de que esse sinal de mais que está aqui dentro, ele vai ser um sinal de menos, né? Deixa eu posicionar aqui, ó. Então, qual vai ser o valor de B? Ó? B também vai ser a raiz cúbica de tudo isso aqui, porém, o que estava aqui dentro como mais, vai ser menos, né? Então, assim nós chegamos ao resultado final, porque o nosso objetivo não era descobrir o valor de x, né? Calcular uma raiz de uma equação é descobrir qual o valor de x que satisfaz ela, né? Então, como eu disse, o método empregado pelo Tartaglia consiste em separar essa raiz x em dois termos a e b. Nós encontramos quem são esses termos a e b apenas em função dos coeficientes p e q. Olha aqui, ó. A e b estão escritos apenas em função dos coeficientes p e q e nada mais, né? Não tem nenhuma outra variável envolvida. Como nós já temos o a e o b, o x, como a gente já pressupôs de início, vai ser a soma desses dois termos. Portanto, chegamos ao fim da nossa equação, né? Vamos só colocar aqui o resultado, né? Vai ser assim, ó. Portanto, x vai ser igual a mais b. O a é raiz cúbica de menos q dividido por 2, somado com raiz quadrada, q sobre 2 ao quadrado, mais p sobre 3, p sobre 3 ao cubo. Somado com o valor de b, né, que é a raiz cúbica de menos q sobre 2, agora em vez de mais vai ser menos, raiz quadrada, q sobre 2 ao quadrado, mais p sobre 3 ao cubo. E assim chegamos ao valor de x que queríamos calcular. Então, esse é o método criado por Tartaglia para se chegar nessas raízes, porém, em todos os livros você vai ver lá escrito método Cardano-Tartaglia, né, ou fórmula Cardano-Tartaglia. Isso aí é um episódio, né, da história da matemática que explica por que tem essa nomenclatura, por conta de que o matemático também italiano Cardano, ele roubou a fórmula de Tartaglia e publicou no seu livro, né, o Ars Magna. E aí, como demorou muito tempo, até então a fórmula só tinha o nome dele, a fórmula de Cardano e tudo, e como nós devemos a ele a divulgação dessa fórmula, né, já que Tartaglia tinha os planos de publicar e nunca a publicou, a fórmula ficou historicamente conhecida como fórmula de Cardano-Tartaglia, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Vou dar uma olhada, vou disponibilizar esse arquivo no vídeo para ficar disponível aí vocês conferirem o passo a passo juntamente com o vídeo, né? Então, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou abordar a equação do quarto grau, né? Então, até lá, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.